Existe um momento na vida em que você percebe algo que a maioria prefere ignorar. Um momento silencioso, sutil, quase invisível. Mas quando acontece, você nunca mais volta a ser o mesmo. É quando você começa a perceber o que não é dito em todos. As palavras que não saem da boca, mas transbordam pelos olhos, pelo corpo, pelos pequenos detalhes que escapam sem querer. É quando você começa a enxergar além do discurso, além do sorriso automático, além da frase pronta. E essa mudança, que parece tão pequena, abre um mundo inteiro que a maioria passa a vida tentando evitar. Porque, no fundo, perceber o que não é dito é perceber demais. E perceber demais é um tipo de peso que não se carrega sem consequências. Você começa a notar o descompasso entre o que uma pessoa fala e o que ela demonstra em um segundo de silêncio. Você começa a perceber o brilho nos olhos que apaga assim que alguém desvia o olhar, a tensão no maxilar, a respiração que muda quando um assunto toca numa ferida, os gestos que denunciam insegurança, medo, desconforto, tristeza. E isso que parece uma habilidade vira quase uma maldição quando você entende que a maioria não quer ser percebida. A maioria quer apenas passar pela vida sem precisar explicar suas dores, sem precisar admitir que está tudo desmoronando por dentro, sem precisar lidar com alguém que consegue enxergar o que elas mesmas tentam esconder de si. E é aí que tudo começa a ficar estranho, porque perceber o não dito faz você enxergar os outros com profundidade, mas também faz os outros se sentirem expostos diante de você. Não porque você diga algo, mas porque a sua presença parece ultrapassar a superfície. Você não faz por mal, você não invade, você não força nada, você apenas vê. E ver demais, mesmo em silêncio, faz muita gente se sentir desconfortável. Há pessoas que evitam quem percebe. Há pessoas que se sentem julgadas, mesmo quando você não está julgando. Há pessoas que simplesmente evitam encontros profundos porque não querem lidar com ninguém que toque naquilo que elas enterraram. É curioso como o simples ato de perceber o não dito coloca você numa posição de estar sempre um pouco deslocado. Como se estivesse no mesmo lugar que todo mundo, mas vendo uma outra versão da realidade. Uma versão onde as máscaras são finas, onde as intenções são visíveis, onde as fragilidades aparecem mesmo quando ninguém quer mostrar. E com o tempo, isso te muda. Você não consegue mais se apegar ao literal. Você não consegue mais aceitar respostas automáticas. Você não consegue mais ouvir alguém dizer "estou bem", sem reparar na pausa antes da frase, na tonalidade que não combina com a palavra, na postura que não se alinha com a ideia de estar bem. Perceber o não dito é como viver numa dimensão paralela. Você está com todos, mas percebe mais do que todos. E, ironicamente, isso te deixa mais sozinho. Porque quanto mais você percebe, mais percebe que todo mundo está lutando com algo. E que quase sempre, esse algo é muito maior do que parece. É uma tristeza que a pessoa esconde para não preocupar os outros. É uma insegurança que ela mascara com humor. É um medo que se revela num olhar que dura meio segundo. É uma frustração que aparece nos ombros caídos. É uma exaustão emocional que se mostra quando o sorriso não dura até o final. E você percebe, mesmo quando não quer perceber, mesmo quando preferiria ser como aqueles que passam por tudo sem notar nada. Há dias em que você até tenta não analisar, não ler sinais, não conectar pontos, mas é automático. Seu cérebro enxerga antes de você pedir, e isso cria uma estranha forma de empatia forçada. Você se importa com dores que ninguém te contou. Você sente o peso de histórias que não foram ditas. Você carrega emoções que não são suas, e isso lentamente drena sua energia, sua paz, sua capacidade de simplesmente existir sem interpretar. A verdade que quase ninguém admite é que enxergar o não dito aproxima você dos outros, mas ao mesmo tempo te distancia. Porque as pessoas que você vê com profundidade raramente estão preparadas para serem vistas assim. E você entende isso, você não julga, você não pressiona, mas sente o peso de ser alguém que percebe.
porque perceber significa que você sabe, e saber significa que você não pode fingir que não viu. Mas o clímax dessa experiência acontece quando, depois de muito tempo observando o mundo dessa forma, você percebe algo ainda mais profundo. Perceber o que não é dito nos outros também significa que você percebe o que não é dito em você. Você começa a notar os seus próprios silêncios, as suas próprias dores não faladas, as pausas que você faz quando tenta dizer que está bem, os gestos que você usa para disfarçar inseguranças que nem sabia que tinha, os medos que você mantém em um canto vulnerável e oculto. É como se a sensibilidade que te faz perceber os outros virasse um espelho, revelando a você tudo aquilo que tentou esconder até de si mesmo. E é justamente nesse espelho que muita gente desiste, porque é difícil demais lidar com a verdade. Difícil demais aceitar que você, que percebe todos, às vezes não percebeu a si mesmo. Difícil admitir que você, tão atento aos detalhes, ignorou os sinais do seu próprio desgaste. Você vê demais, mas só vê os outros. E quando finalmente se vê, tudo desmorona. É um momento de ruptura. Um momento em que você entende que perceber o não dito é tanto uma bênção quanto uma condenação. Mas é também um momento em que você acorda para uma nova fase da vida. Uma fase em que perceber não te destrói mais. Uma fase em que você aprende a criar limites, mesmo tendo sensibilidade demais. Uma fase em que você entende que não precisa carregar o peso emocional de todo mundo, que não precisa salvar ninguém, que não precisa traduzir sinais que não são seus, que não precisa interpretar cada gesto como se fosse uma responsabilidade sua. Perceber o não dito não te obriga a resolver o não dito. Essa é a parte que liberta. Você pode perceber, mas não precisa absorver. Você pode enxergar, mas não precisa carregar. E quando isso acontece, o mundo ganha uma nova cor. Você passa a usar a sua sensibilidade como ferramenta, não como sentença. Você se torna alguém que percebe, mas que também escolhe onde colocar sua energia. Alguém que observa, mas que aprende a não se ferir com tudo que vê. Alguém que entende, finalmente, que perceber é um dom quando você aprende a se proteger dele. E talvez seja por isso que poucas pessoas realmente chegam a esse ponto. Porque é difícil, é doloroso, é confuso, mas é transformador. Existe uma beleza silenciosa no fato de ver além das palavras, de enxergar o que a maioria não vê, de sentir o que a maioria ignora. Existe uma profundidade rara nesse tipo de percepção. E quando você encontra outras pessoas que também percebem, tudo faz sentido. É como se duas sensibilidades reconhecessem uma a outra no escuro. Não precisa de explicação, não precisa de esforço. É o encontro de quem enxerga o que não é dito. Talvez esse roteiro seja apenas um lembrete, um sinal para você que vive nesse limiar entre ver e sentir demais. Um lembrete de que você não está sozinho, de que existe força nessa sensibilidade, de que existe coragem em perceber o que muitos evitam, e de que existe um mundo inteiro escondido nas coisas que ninguém diz. E se você chegou até aqui, talvez seja porque você também percebe o não dito. Talvez você também carregue essa estranha habilidade. Talvez você também veja mais do que gostaria. E talvez, só talvez, você esteja aprendendo agora que essa percepção não precisa te destruir. Ela pode te curar. Mas isso começa quando você finalmente percebe o que não dizia para si mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nas palavras, deixe um comentário dizendo "Eu vejo". Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas como você, pessoas que sentem o mundo com mais profundidade. Deixe o like, se inscreva para acompanhar mais reflexões como essa e compartilhe com alguém que também percebe mais do que fala. Porque no fim todo mundo carrega algo não dito, mas poucos têm coragem de enxergar.